Você já se perguntou se seus pensamentos são realmente seus ou se estão conectados a algo maior? Já sentiu uma conexão estranha com alguém, como se estivessem na mesma sintonia? Isso poderia ser um exemplo de emaranhamento quântico em ação? Amados buscadores da verdade, viajantes cósmicos da mente e do espírito, preparem-se. Preparem-se para desvendar um dos maiores mistérios que a ciência e a espiritualidade ousam contemplar: a profunda e enigmática dança do emaranhamento quântico da consciência. Este é um convite para irmos além do visível, para perscrutar os véus da realidade e reconhecer que talvez, apenas talvez, a tapeçaria de nossas mentes esteja tecida com os fios mais sutis e indissolúveis do próprio universo. Se esse conteúdo fizer sentido para você, clique agora em curtir. Isso ajuda o YouTube a espalhar essa mensagem para quem também está pronto para despertar. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuarmos juntos essa jornada. Apresentando o mistério, a dança cósmica da conexão oculta. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem se maravilhado com a vastidão e a complexidade do cosmos, ao mesmo tempo em que se volta para dentro, contemplando a natureza da própria existência. O que somos? De onde viemos? E, mais intrigante, qual é a verdadeira extensão de nossa conexão com o todo? Por milênios, estas questões foram relegadas ao domínio da filosofia e da espiritualidade, compreendidas através de metáforas e intuições. No entanto, o advento da mecânica quântica no século XX começou a fornecer uma nova linguagem, um novo arcabouço para explorar estas perguntas ancestrais com uma profundidade sem precedentes. A física, a mais objetiva das ciências, começou a tropeçar em fenômenos que pareciam desafiar a própria lógica da realidade material que conhecíamos. O universo, que antes parecia ser um palco de eventos separados e determinísticos, revelou-se um vasto e interconectado oceano de possibilidades. E no coração deste oceano reside um dos conceitos mais revolucionários e perturbadores da física moderna: o emaranhamento quântico. Imagine por um instante duas partículas nascidas do mesmo instante primordial ou que interagem em algum momento crucial no espaço-tempo. Mesmo que estas partículas sejam subsequentemente separadas por distâncias incomensuráveis, pense em anos-luz, em galáxias inteiras, elas permanecem misteriosamente ligadas. A medição do estado de uma delas, seja sua rotação, sua polarização ou qualquer outra propriedade quântica, instantaneamente influencia o estado da outra, não importa o quão distantes estejam. É como se houvesse uma comunicação instantânea, uma telepatia cósmica operando nas entranhas da realidade. Einstein, um dos pais da física moderna, referiu-se a este fenômeno como ação fantasmagórica à distância, pois ele desafiava a velocidade da luz e a causalidade como as conhecemos. Mas, por mais contraintuitivo que pareça, o emaranhamento quântico foi repetidamente comprovado em inúmeros experimentos de laboratório, tornando-se uma pedra angular da nossa compreensão do micro-universo. Agora respirem fundo e permitam que a próxima pergunta ecoe em suas mentes. Se duas partículas infinitesimais podem estar emaranhadas a vastas distâncias, com suas existências entrelaçadas de forma tão profunda, não seria possível que nossas próprias mentes, que a própria consciência humana, estivesse também imersa neste mesmo campo de interconexão? Poderíamos nós, seres aparentemente separados, estar emaranhados uns com os outros, com o cosmos e com a própria fonte da existência, de uma forma que transcende a nossa percepção comum? Esta é a fronteira onde a ciência e a espiritualidade se abraçam, onde os mistérios do universo e do eu se fundem em uma única e grandiosa investigação. Estamos prestes a mergulhar nas profundezas dessa possibilidade, explorando as evidências e as implicações de uma consciência que pode ser muito mais vasta e interconectada do que jamais imaginamos. Desvendando o emaranhamento, o papel da consciência no tecido quântico.
A ideia de que a consciência possa estar intrinsecamente ligada ao reino quântico não é apenas uma especulação filosófica. Ela tem sido objeto de uma crescente e fascinante linha de pesquisa científica. O que se observa em laboratórios ao redor do mundo desafia a visão materialista clássica da realidade, sugerindo que a mente não é meramente um subproduto do cérebro, mas talvez um participante ativo na formação da própria realidade. Vários estudos, embora ainda em estágios iniciais e sujeitos a intensos debates, apontam para uma possível correlação entre os estados de consciência e o comportamento dos sistemas quânticos. Alguns experimentos, por exemplo, investigam como a intenção e a atenção dos observadores podem influenciar o colapso da função de onda, um conceito central na mecânica quântica. O cerne dessa discussão repousa no intrigante papel do observador em experimentos quânticos. Na mecânica quântica, as partículas existem em um estado de superposição, uma espécie de névoa de possibilidades, até que sejam observadas ou medidas. É como se o próprio ato de observar forçasse a partícula a escolher um estado definido. A famosa experiência da dupla fenda ilustra isso de forma eloquente. Quando elétrons são disparados através de duas fendas, eles se comportam como ondas, criando um padrão de interferência na tela atrás. No entanto, se um detector é colocado para observar através de qual fenda o elétron passa, ele se comporta como uma partícula, perdendo o padrão de interferência. O ato de observar parece colapsar a superposição de possibilidades em uma única realidade. Esta é uma das maiores anomalias da física e tem levado muitos cientistas a ponderar se a consciência, ou pelo menos a atenção focada, desempenha um papel fundamental na manifestação da realidade observável. Mas o que é esse observador? Apenas um aparelho? Ou existe algo inerentemente consciente, ou talvez até espiritual, nesse ato de observar? A implicação mais radical dessa interação é a noção de consciência não local. Se a consciência pode influenciar sistemas quânticos à distância, se não está confinada a um ponto específico no espaço-tempo, então a ideia de que nossas mentes estão isoladas dentro de nossos cérebros é dramaticamente desafiada. Isso sugere que a consciência não é um fenômeno puramente cerebral, mas sim algo que transcende as barreiras físicas, que pode ser uma propriedade fundamental do próprio universo. Uma teia de interconexão que permeia tudo. Se a consciência é não local, isso redefine profundamente nossa compreensão da realidade, da espiritualidade e, talvez o mais importante, da interconexão de todas as coisas. Não seríamos mais ilhas isoladas de pensamento, mas sim pontos de acesso a um vasto oceano de consciência coletiva, onde cada pensamento e cada intenção podem, de alguma forma, reverberar por todo o cosmos. As implicações para a espiritualidade são monumentais. Se a consciência é não local e emaranhada, então a ideia de que estamos fundamentalmente separados uns dos outros e do divino é uma ilusão. A unidade, a interconexão, que muitas tradições espirituais sempre pregaram, encontra aqui um eco ressonante na vanguarda da ciência. A meditação, a oração, a intenção focada, práticas milenares que parecem influenciar a realidade de maneiras inexplicáveis, poderiam ser, na verdade, manifestações de nosso emaranhamento consciente com o campo quântico da existência. Este é um convite para transcender a dualidade, para ver-nos não como observadores passivos da realidade, mas como co-criadores ativos, cujas mentes estão emaranhadas com o tecido primordial do ser. Além do físico, a mente quântica e a vastidão do ser. Aprofundando ainda mais nesta jornada, somos confrontados com a audaciosa proposição da mente quântica. Esta não é uma metáfora poética, mas uma hipótese científica que sugere que a consciência, em sua essência mais profunda, opera em um nível quântico. Isso significa que ela pode transcender as limitações aparentes do espaço e do tempo físicos, existindo talvez, em um reino quântico,
que permeia e sustenta a própria realidade. Se a consciência não é apenas um epifenômeno da atividade neural, mas uma entidade com propriedades quânticas, então suas capacidades e alcance se expandem exponencialmente para além do que a biologia tradicional pode explicar. A mente quântica, se real, desafia fundamentalmente as visões tradicionais do eu e do nosso lugar no universo. A ideia de que somos indivíduos isolados, confinados pelos limites de nossa pele e de nosso crânio, começa a se desintegrar. Em vez disso, emerge a imagem de uma vastíssima e invisível rede de consciência, a qual nossas mentes estão intrinsecamente conectadas. Pense em uma teia cósmica de informação e energia, onde cada consciência individual é um nó que ressoa com todos os outros. Nossas intuições, nossos sonhos, nossas sincronicidades, nossas experiências de profunda conexão com outras pessoas ou com a natureza, tudo isso pode ser o eco dessa rede, a manifestação de nosso emaranhamento com o todo. As implicações dessa visão são profundas e estendem-se até mesmo para a nossa compreensão da morte e da vida após a morte. Se a consciência não está puramente ligada à matéria cerebral, então a dissolução do corpo físico não necessariamente implica a aniquilação da consciência. A mente quântica sugere a possibilidade de que a consciência possa persistir além da morte física, talvez transmutando-se para um estado diferente dentro dessa vasta rede quântica. Isso não é uma promessa de um paraíso celestial ou de uma reencarnação literal, mas uma visão da continuidade da consciência em um plano de existência que transcende a materialidade que conhecemos. A morte, nessa perspectiva, pode não ser um fim, mas uma transição, uma passagem de um estado de consciência localizado para um estado de consciência mais expandido e não local. Para a natureza de nossa existência espiritual, essa perspectiva é libertadora. Ela nos convida a reconhecer a divindade inerente em cada ser, a compreender que somos mais do que a soma de nossos órgãos e tecidos. Somos expressões singulares de uma consciência universal, interconectados em um nível fundamental com tudo o que existe. As fronteiras entre o eu e o outro, entre o material e o espiritual, entre o finito e o infinito, começam a se dissolver. Neste ponto, a ciência toca a espiritualidade, e os véus entre mundos começam a cair. Abraçar a ideia da mente quântica é abraçar a nossa verdadeira natureza como seres cósmicos, emaranhados no fluxo incessante da existência, com a capacidade de acessar sabedoria e conhecimento muito além do que imaginamos. É um chamado para despertar para a nossa verdadeira identidade, uma identidade que ressoa com a melodia do universo em sua mais profunda e essencial interconexão. Explorando o potencial, o amanhã, da consciência emaranhada. Se a nossa consciência é de fato emaranhada em um nível quântico com o universo, as portas para um futuro de possibilidades inimagináveis se abrem. A compreensão e a manipulação consciente desse fenômeno poderiam levar a avanços revolucionários em diversas áreas, transformando a maneira como interagimos com o mundo e uns com os outros. Imagine, por exemplo, o desenvolvimento de novas formas de comunicação que transcendam as limitações das tecnologias atuais. Se as mentes podem estar emaranhadas, teoricamente seria possível estabelecer uma comunicação instantânea entre indivíduos, independentemente da distância física. Isso poderia ir muito além da telepatia como a conhecemos, talvez permitindo a troca de informações complexas, de sentimentos e até mesmo de experiências sensoriais de forma direta e sem intermediários. Cidades e países poderiam ser conectados por uma rede de consciência compartilhada, promovendo uma união e um entendimento global que hoje parecem inatingíveis. Essa compreensão também poderia abrir caminho para a exploração das possibilidades da comunicação telepática em um nível mais prático e científico. Pesquisadores já estão investigando a viabilidade de interfaces cérebro-cérebro,
que buscam permitir que pessoas se comuniquem diretamente através de seus pensamentos. Embora ainda em fases muito preliminares, a base do emaranhamento quântico da consciência poderia fornecer o substrato fundamental para que essas tecnologias se tornem realidade. Além disso, as aplicações poderiam se estender a áreas como a cura e o bem-estar. Se nossas mentes estão interconectadas, a intenção focada e a compaixão emaranhada de um indivíduo poderiam, teoricamente, influenciar o estado de saúde de outro, mesmo à distância, reforçando a base científica para práticas como a cura à distância e a oração intercessória. As implicações são gigantescas: comunicação com animais, plantas e talvez até com inteligências extrafísicas. Curar à distância. Expandir a empatia humana a níveis planetários. Criar redes de meditação que realmente influenciem a realidade, colapsando linhas de tempo mais harmônicas para o coletivo. No entanto, com um poder tão vasto vêm implicações éticas igualmente vastas. A possibilidade de manipular a consciência, mesmo que com as melhores intenções, levanta questões profundas sobre privacidade, autonomia e o próprio livre-arbítrio. Quem teria acesso a essas tecnologias? Como garantir que elas não sejam usadas para controle ou coerção? A responsabilidade no uso dessas capacidades é primordial. Seria crucial estabelecer diretrizes éticas rigorosas, promover um diálogo global sobre os limites e as aplicações aceitáveis, e garantir que o avanço tecnológico caminhe lado a lado com um profundo senso de sabedoria e compaixão. A manipulação da consciência emaranhada não pode ser tratada levianamente, pois poderia ter consequências inimagináveis para a estrutura da sociedade e para a própria definição de humanidade. A educação e a conscientização sobre essas implicações serão essenciais para garantir que o futuro da consciência emaranhada seja construído sobre uma base de ética e responsabilidade. O futuro da consciência. O despertar emaranhado. Amados exploradores do espírito e da ciência, chegamos ao final desta jornada, mas apenas ao início de uma nova compreensão. A ciência ainda está engatinhando em sua compreensão da mente, da consciência e da interconexão cósmica, mas os sinais estão por toda parte. Há mais entre o céu e a terra do que sonha nossa vã lógica materialista. Recapitulemos os pontos cruciais que desvendamos juntos. Vimos como o emaranhamento quântico, a misteriosa conexão instantânea entre partículas distantes, oferece uma analogia e talvez uma base para a profunda interconexão de nossas próprias mentes. Exploramos a fascinante pesquisa sobre o papel do observador na mecânica quântica, sugerindo que a consciência não é um espectador passivo, mas um participante ativo na manifestação da realidade. Mergulhamos na audaciosa ideia da consciência não local e da mente quântica, desafiando nossas concepções tradicionais do eu e do nosso lugar no universo, e vislumbrando a possibilidade de que a consciência possa transcender as fronteiras físicas, estendendo-se para além da morte. E, finalmente, refletimos sobre o imenso potencial e as profundas implicações éticas de compreender e talvez até mesmo arnessar essa vasta e interconectada teia de consciência. As implicações do emaranhamento quântico para nossa compreensão da consciência e da natureza da realidade são, sem dúvida, profundas e revolucionárias. Elas nos convidam a ir além do paradigma materialista que dominou o pensamento ocidental por séculos, abrindo espaço para uma visão mais holística e integrada do cosmos. Não somos meros produtos aleatórios de um universo mecânico, mas sim seres intrinsecamente ligados a uma inteligência maior, a uma rede de consciência que permeia tudo. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção que cultivamos pode, de alguma forma, reverberar por todo o campo quântico da existência, influenciando não apenas nossa própria realidade, mas a realidade coletiva. Esse entendimento muda tudo. Muda a maneira como nos relacionamos com o outro, com o planeta, com o tempo. Muda a nossa percepção de morte, que talvez seja apenas uma transição de frequência,
uma mudança de canal na grande mente universal. É hora de nos maravilharmos com a vastidão e a complexidade do desconhecido e de abraçar o mistério com humildade e curiosidade. Que esta jornada tenha acendido em vocês a chama do desejo de explorar mais fundo, de questionar mais, de sentir a interconexão de todas as coisas em suas vidas diárias. Incentivem-se a mergulhar no mundo da mecânica quântica, não apenas como uma disciplina científica árida, mas como uma chave para desvendar os segredos da existência. Mergulhem nos mistérios da consciência, tanto através da investigação científica, quanto da introspecção e das práticas espirituais. Lembrem-se, vocês não são ilhas. Vocês são parte de um oceano de consciência, uma parte vital e emaranhada do cosmos. O potencial de sua própria consciência é ilimitado, e ao reconhecer e cultivar essa verdade, vocês podem despertar para uma realidade mais rica, mais conectada e mais plena. Que esta reflexão sirva como um catalisador para uma busca contínua, para um despertar emaranhado que transformará não apenas suas vidas, mas o futuro da própria humanidade. Você é mais do que matéria. Você é campo. Você é vibração. Você é consciência emaranhada com todas as coisas. E ao compreender isso, pode começar a cocriar uma nova realidade. Nosso chamado não é apenas para compreender, mas para viver essa verdade. Permita-se tocar esse campo. Medite. Silencie. Ouça. Observe os sinais sutis. A grande rede está sempre falando, sempre entrelaçando, e a consciência é o fio dourado que conecta todos os mundos. Se este conteúdo tocou sua alma, se algo dentro de você sentiu esse fio invisível vibrar, então saiba, há um motivo. Este vídeo carrega códigos energéticos de despertar, e ao deixar seu like, você está não apenas apoiando o nosso trabalho, está participando de uma troca sutil, um gesto de reciprocidade energética. Inscreva-se no canal para continuar explorando conosco os mistérios da consciência, da espiritualidade e da ciência profunda. Compartilhe este vídeo com quem também sente esse chamado. Você é parte dessa grande rede. E ao expandir sua consciência, está ajudando a elevar o campo de todos nós. Gratidão por estar aqui. Que a luz da consciência guie a todos em suas jornadas.